Uma única brasa, longe do fogo, pode parecer quente por um tempo, mas logo, inevitavelmente, se apaga. Essa é a história que muitos já ouviram, mas poucos realmente compreenderam. Um discípulo, cansado e decepcionado com os irmãos da fé, procurou seu mestre. Sentaram-se diante de uma fogueira crepitante. O jovem, abatido, confessou: Mestre, não quero mais caminhar com a igreja. Cansei da falsidade, da cobrança, da hipocrisia. Prefiro buscar a Deus sozinho. O velho sábio não respondeu com palavras. Simplesmente estendeu um ferro e afastou uma única brasa do braseiro. E ficaram ali, em silêncio. O fogo da lareira seguia vivo, vibrante, mas a brasa isolada, aos poucos, perdeu o brilho, ficou opaca e se apagou. Sem dizer nada, o mestre olhou para o discípulo. Ele entendeu. A brasa isolada morre. O fogo precisa de comunhão. E o coração humano também. Essa história resume de forma simbólica o que milhares de cristãos vivem nos dias de hoje. O esfriamento espiritual quase sempre começa com o afastamento da comunhão. Primeiro, deixamos de ir aos encontros. Depois, perdemos o hábito de compartilhar a fé. Em seguida, nos sentimos sozinhos, até que a chama se apaga por completo. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Vamos mergulhar juntos nessa reflexão e perceber como o isolamento, além de perigoso, é mortal para a alma. Em 1 Tessalonicenses 5, 11 e 13, encontramos uma exortação clara. Portanto, animem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Esse texto revela o coração de Deus para a vida em comunidade. Ele não deseja que andemos sozinhos. O cristianismo foi feito para ser vivido em corpo. O próprio Cristo nos chamou de membros do seu corpo. Isso significa que estamos ligados uns aos outros. Um braço sozinho não sobrevive fora do corpo. Um olho desconectado não tem função. Da mesma forma, uma vida cristã isolada está fadada a enfraquecer. Paulo nos encoraja a animar e edificar uns aos outros. Isso envolve palavras de incentivo, orações, presença. Envolve ouvir, chorar junto, rir junto. Também nos orienta a honrar os líderes espirituais, aqueles que se dedicam a aconselhar e pastorear. Em tempos onde a autoridade é constantemente questionada, esse versículo nos convida a reconhecer e respeitar aqueles que cuidam de nós na fé. E por fim, ele nos ordena: vivam em paz uns com os outros. Mas como viver em paz com pessoas imperfeitas? Como conviver com quem falha, com quem nos fere? Tiago 5 nos traz uma chave profunda. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui vemos algo surpreendente. Deus conecta cura com confissão. Conecta milagre com relacionamento. Não basta orar sozinho. Precisamos de pessoas. Precisamos de confiança mútua. Precisamos confessar, perdoar, carregar uns aos outros. E sim, isso significa que a igreja não será perfeita. Nunca foi. Nem no tempo de Paulo, nem no tempo de Atos, nem agora. Onde há pessoas, há falhas. Mas também há graça, também há perdão, também há reconstrução. Mas infelizmente muitos têm abandonado a comunhão por mágoas do passado. Deixaram de confiar, de tentar, de acreditar. Mas é justamente por sermos humanos e limitados que precisamos tanto uns dos outros. O perdão não é opcional. É o combustível que mantém a comunidade viva. Você pode estar pensando, mas eu já tentei, já fui ferido, já me decepcionei. Eu entendo. Não se trata de ignorar sua dor, mas de escolher não viver isolado por causa dela. Deus quer curar sua ferida, e Ele faz isso no meio do seu povo. A palavra também nos adverte em Hebreus 10, 25.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse versículo é direto. Ele fala sobre um costume perigoso, o de se afastar. Deixando de ir à igreja, aos encontros, aos grupos de oração, o autor de Hebreus nos alerta: quanto mais o tempo passa, mais precisamos estar juntos. O fim está próximo. O mundo está escurecendo, e a luz que permanece forte é a que está no meio do braseiro. Sozinho, você se torna uma presa fácil. Isolado, você é mais vulnerável às mentiras do inimigo. Satanás é estrategista. Ele não nos ataca quando estamos cercados. Ele espera o momento em que nos sentimos sós, rejeitados, fracos. É nesse lugar que ele sussurra: você não precisa de ninguém. Ninguém te entende. Você é melhor sozinho. Mas isso é uma mentira, porque quando estamos juntos, somos fortalecidos. A presença de Deus se manifesta no meio da comunhão. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A igreja primitiva entendeu isso profundamente. Em Atos 2, 46 a 47, lemos: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Perceba que todos os dias eles estavam juntos. Não era uma reunião semanal, era vida compartilhada, mesa compartilhada, fé compartilhada. E era nesse ambiente que o Senhor acrescentava os salvos. Por quê? Porque havia vida ali, havia calor, havia fogo. A comunhão atrai o Espírito, a comunhão atrai o milagre, a comunhão atrai o novo. Mas talvez nesse momento você esteja sentindo que é aquela brasa que foi afastada do fogo. Você ainda tem calor, ainda tem fé, mas está diminuindo, está se apagando. Ainda dá tempo. Quando colocamos a brasa de volta no fogo, ela reacende. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Talvez você esteja vivendo dias solitários. Talvez sua fé esteja vacilando. Talvez a ferida que sofreu na igreja tenha feito você prometer que nunca mais voltaria. Mas Deus está dizendo: volte para o fogo. Volte para a comunhão. Eu ainda estou lá. Nesse momento eu quero te convidar a refletir. Com quem você tem caminhado? Quem são as pessoas que conhecem sua dor, que oram com você, que te ajudam a crescer? Você tem se permitido ser parte do corpo ou tem escolhido andar sozinho? Essa mensagem chegou até você por um propósito. Deus quer reacender sua brasa, quer restaurar sua fé. Mas isso acontece quando você volta para o lugar certo. Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho estar junto. Faça desse compromisso diante de Deus e dos irmãos. Sua declaração pública pode ser o início de uma nova jornada. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Aqui, você nunca vai caminhar sozinho. Toda semana Deus tem algo novo para você. Palavras que reacendem, que curam, que conectam. E antes de encerrar, quero lembrar que o isolamento espiritual não apenas esfria, mas mata. Mas a comunhão, por mais imperfeita que seja, sempre traz vida. No Salmo 133:1 está escrito: oh, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. E em Eclesiastes 4, 9 e 10 lemos: melhor em serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o outro. Hoje, Deus está te chamando de volta para perto, para o fogo, para a vida. Se você estava longe, comente aqui: estou voltando para o fogo. Faça disso uma oração, uma entrega, uma decisão. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Seja instrumento para reacender outra brasa, porque o isolamento traz morte, mas a comunhão traz vida.